Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja na sua casa, esteja no seu coração, esteja com a sua família. Que mais um dia o Senhor possa abrir o seu coração para que você entenda, compreenda e absorva a palavra que vem de Deus. Mais um dia onde nós estamos aqui pela manhã agradecendo, adorando ao nosso Senhor. E antes de iniciarmos a nossa reflexão pela manhã, eu queria pedir que você assistisse ao vídeo onde eu explico um pouco mais a respeito da classe de catecúmenos que nós vamos iniciar no dia 12. Se você aí quer ingressar em nossa igreja, tem todo um curso, uma preparação onde você vai ali aprender as doutrinas, né? Vai aprender mais a respeito da Igreja Presbiteriana do Brasil em Serra Dourada 2, como funcionam as lideranças, os ministérios, enfim, uma ótima oportunidade também para você que já é membro da igreja, mas que quer renovar, que quer, de certa forma, reaprender muitas coisas que foram esquecidas com o tempo. Então o convite está aberto no dia 12 de maio. Eu preciso que você me dê a resposta até o dia 5 de maio para que nós então arrumemos o material, compremos os livros, né? Preparemos tudo aquilo que há necessidade para que esse momento aconteça da melhor forma. Assista ao vídeo aí no nosso canal a respeito do culto da classe de catecúmenos, que você vai estar ciente sobre todas as coisas. Deus abençoe, nos vemos logo mais, daqui a pouco, depois do louvor abençoadíssimo que foi preparado para abençoar a sua vida e fazer com que o seu coração seja elevado ao nosso Deus. Já já nos vemos. Bom dia, irmão de Serra Dourada 2, você que está aqui nos acompanhando. Um ótimo domingo para você e para sua família. E que hoje, assim como todos os dias, nós possamos sentir segurança naquele que nunca nos deixou e que prometeu que nunca vai nos deixar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Eu caio em tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. Eu caio em tua graça.
Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Que bênção é louvar ao nosso Senhor. Nós estamos com reflexões a respeito dos salmos de peregrinação, ou dos salmos de degraus, ou dos salmos de romagem, salmos que representam a peregrinação do povo do Senhor. Não sei para você, mas pelo menos para mim essas mensagens têm edificado muito ao meu coração, principalmente no que diz respeito à palavra do Senhor, quando nós a lemos e percebemos como o Senhor cuida de forma amorosa, misericordiosa, carinhosa do povo eleito que pertence a Ele. E hoje pela manhã nós vamos estar ouvindo uma reflexão a respeito do Salmo 127, continuando a série de mensagens chamada Consolo para os que choram. Hoje pela manhã nós vamos estar ouvindo o Salmo 127 com o tema Libertando-se de toda a preocupação. E eu te convido agora a ler o Salmo junto comigo, número 127, que diz o seguinte: Salmo de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Baixe sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, aqui está a sua palavra e me assistindo está o teu povo. Eu peço, meu Deus, que o Senhor fale ao nosso coração e aplique as verdades contidas neste salmo na vida de cada um, na vida de cada família,
na vida, meu Deus, de cada irmão, irmã, que neste momento, meu Pai, está ouvindo a mensagem a respeito do Salmo 127. Essa é a minha expectativa, meu Pai, que sejamos abençoados pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ela nos consome. Quando toma conta de nós, não quer nos largar. Ela aprisiona, porque quando invade os nossos pensamentos, ficamos literalmente presos. Ela abafa a nossa alegria e atrapalha a nossa paz. Ela estende seus tentáculos à nossa volta, apertando-nos até drenar toda a nossa força. Além de nos consumir, ela nos atrapalha. Nós não vemos graça nenhuma na vida quando ela nos agarra com força. E ela provoca tensão entre o relacionamento entre marido e mulher, entre filhos, entre pai e filho, entre irmãos, entre parentes, entre amigos. Ela provoca tudo isso. Além disso, ela faz com que nos tornemos tão introspectivos que nos tornamos inúteis quando se trata de servir aos outros. Ela ainda, além de nos consumir, além de nos atrapalhar, ela nos consome. Promete resolver aquilo que nos inquieta e promete corrigir o que nos atormenta. No entanto, meus irmãos, ela não contribui em nada, nem um pouco, para a resolução dos nossos problemas. Ela não dá nenhum conselho sadio, ela não concede nenhuma paz e ela não dá nenhum conforto. Ela tira tudo o que temos e não dá nada em troca. Ela nos consome, ela nos atrapalha e ela nos engana. É claro que eu estou falando aqui a preocupação, que alguém já descreveu certa vez como um pequeno gotejar de medo que serpenteia pela mente até abrir uma passagem pela qual todos os outros pensamentos são drenados. E de fato, assim a preocupação faz em nossas vidas. Martyn Lloyd-Jones diz o seguinte: a dificuldade com a pessoa de pequena fé é que, em vez de controlar o seu pensamento, em vez de fazer com que o seu pensamento seja de fato seu, é o seu pensamento que é controlado por outra coisa. E como se costuma dizer, essa pessoa fica girando em círculos. Essa é a essência da preocupação. Você fica toda noite deitando, ao deitar-se, quando você vai dormir, se toda noite você fica dando círculos na sua mente, eu posso te dizer que você tem feito exatamente isso. A preocupação, ela tem te consumido, ela tem te atrapalhado e ela tem te enganado. E quando você demora a dormir, você volta sempre aos mesmos pensamentos, às mesmas histórias, às mesmas pessoas que em certa ocasião da sua vida te trouxe mágoa, te trouxe angústia, te trouxe outra situação que não fosse pesar. Isso, meus queridos irmãos, é ausência de pensamento. É uma falha em nosso pensar. Alguma outra coisa está governando o nosso coração, alguma outra coisa que está governando o nosso pensamento de tal forma que tem nos deixado tremendamente preocupado, infeliz e, de certa forma, miserável com aquilo que nós somos. Como o teólogo que eu citei anteriormente, Martyn Lloyd-Jones, sugere, o único remédio, meus queridos irmãos, para a preocupação é pensar de maneira apropriada. E é exatamente essa situação que nos é sugerida aqui no Salmo 127. O Salmo 127, meus queridos irmãos, fala de uma preocupação que não nos é necessária justamente quando nos colocamos diante do nosso Deus. Mas antes de falar do Salmo 127 de forma apropriada, eu gostaria de lembrarmos a respeito da nossa série sobre os Salmos de peregrinação,
sobre esses salmos que desde o Salmo 121 temos pregado sobre a maneira como o povo de Deus tem se comportado em momentos sensíveis de suas histórias. Já vimos que esses salmos de peregrinação, eles eram cantados, entoados pelo povo de Deus quando eles rumavam a Jerusalém, por ocasião de uma das 3 festas em que eles comemoravam em Jerusalém. E como judeu, eles teriam que participar de pelo menos uma festa anual. Ou seja, das 3 festas que tinham no ano, onde o povo de Deus peregrinava, caminhava para Jerusalém, o judeu tinha que participar de pelo menos uma. E quando ele participava dessas festas, andando, rumando a Jerusalém, ele cantava esses hinos. A expectativa do povo de Deus era justamente de quando eles estavam indo para Jerusalém, cantavam estes salmos para celebrarem a fé, exaltarem a Deus em meio aos afazeres de uma caminhada longa, penosa e cheia de dificuldades. A expectativa em pregar os salmos de peregrinação, desde o início, meus irmãos, tem sido fortalecer a nossa fé num tempo tão complicado que nós estamos vivendo. Um tempo onde não somente as nossas igrejas estão de portas fechadas, as igrejas que têm obedecido os decretos governamentais, mas também um tempo onde muitos têm perdido emprego, onde muitas crises têm surgido, onde muitas dificuldades têm sido plantadas dentro de nossas casas, e aí surgem então os salmos de peregrinação que nos auxilia a como tratar todas estas coisas e levar todas essas situações aos pés do Senhor. Aqui os salmos de peregrinação, da mesma forma que ajudavam os peregrinos do Senhor quando eles quando eles iam para Jerusalém, ajudavam eles a tratarem as suas angústias, os seus medos, as suas aflições, as perseguições que eles viviam, assim como também, não somente de forma negativa, mas como exclamava, acentuava a confiança que eles tinham no Senhor, a alegria que eles possuíam em Deus, como o Salmo 126 retrata, e uma adoração única a Ele, como o Salmo 125 nos trouxe na semana passada. Da mesma forma, meus queridos irmãos, que os peregrinos de Jerusalém passavam por essas situações e cantavam estes salmos de forma alegre, mesmo diante das dificuldades, assim é o povo de Deus hoje, que canta salmos ao seu Deus, independentemente das circunstâncias. O Salmo 127, conforme você ouviu na introdução, é de Salomão. Entoado por Salomão, escrito por Salomão e cantado pelo povo de Deus. E provavelmente este salmo expressa a vida do salmista quando ele edificou o templo do Senhor e também quando ele edificou a sua casa. Por isso a ênfase de Salomão nos 2 primeiros versículos, quando ele aponta para a casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Por isso, a preocupação do salmista é em mostrar a casa como algo importante a ser construído. Mais tarde, séculos depois de Salomão, quando ele já tinha construído o templo, quando ele já tinha construído a sua casa ao redor do templo, esse salmo foi adicionado aos salmos de romagem e depois cantado pelo povo de Israel quando eles retornaram do cativeiro babilônico. Vale lembrar, meus queridos irmãos, que essa tem sido a nossa história aqui narrada, contada para você. Depois de passar cerca de 70 anos na Babilônia, no cativeiro lá na Babilônia, eles haviam regressado para Jerusalém, com a incumbência de reconstruir o templo, história essa que é narrada no livro de Esdras, e também reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, história essa que é narrada no livro de Neemias. E tudo isso, meus queridos irmãos, dando ênfase aos problemas morais, religiosos e também econômicos que Israel vivia, problemas sociais que Israel vivia. Então, podemos perceber que o contexto deste salmo é o mesmo descrito de outros tantos salmos, quando o povo de Deus
se sentia angustiado, tinha uma missão para cumprir e estava se sentindo perseguido por aqueles que invejavam aqueles que eram do Senhor. Esse salmo expressa muito bem, meus queridos irmãos, que sem a ajuda de Deus, aqueles irmãos não conseguiriam edificar o templo do Senhor. Esse salmo mostra para nós que sem a ajuda de Deus em nossas vidas, nós não conseguimos edificar absolutamente nada. De que os nossos esforços são em vão, de que as nossas preocupações não valem de nada, de que tudo aquilo que permeia o nosso coração não tem sentido algum se não for depositado aos pés do Senhor. Eu gostaria de convidar você a refletir comigo nesta manhã a respeito deste tema que o Salmo expressa de uma forma tão importante para todos nós. Não temos razão nenhuma para nos preocupar à luz da providência divina, que tudo abarca a nossa volta. Com essas coisas em mente, nós estamos então prontos a considerar algumas questões deste salmo. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, a providência de Deus na proteção e na provisão. E é justamente isso que mostra para nós o versículo 1, quando o salmista diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Perceba, meus queridos irmãos, que Salomão usa aqui duas cláusulas. Isso mesmo, duas cláusulas condicionais, duas sentenças condicionais para afirmar que todos os esforços humanos se encontram prostrados junto do trono da providência de Deus. A primeira cláusula encontrada aqui diz respeito à provisão do Senhor. Talvez aqui Salomão estivesse pensando, meus irmãos, justamente no templo de Deus, na cidade de Jerusalém ou no reinado de Israel. Pensando em todas as suas situações em que ele deveria se encontrar com aqueles outros irmãos que o ajudariam na construção de Israel, na construção dos templos, na tudo aquilo que Davi deixou para ele como algo para ser construído para Deus. E aqui Salomão é bastante objetivo. Salomão quer deixar essa cláusula para mim e para você, de que quando nós estamos à parte de Deus, a construção da casa é em vão. Por quê? Porque Deus é a causa suprema de todas as coisas. A parte da providência de Deus, meus irmãos, a argamassa não se ajunta, os tijolos não duram, a eletricidade não funciona, os prédios não se mantêm em pé. E aqui os nossos irmãos que estão nos ajudando na construção, na reforma da nossa igreja, saberão que isso funciona muito bem. Se nós não colocarmos a nossa construção aos pés do Senhor, se nós não colocarmos as nossas reformas que estamos realizando aos pés do Senhor, é vão tudo aquilo que nós estamos fazendo nos detalhes bem minuciosos da obra. A pensar, medir uma questão, botar um cimento, botar uma argamassa, medir alguma parede, pintar alguma situação. Se nós não pensarmos que tudo isso é edificado para Deus, se nós não pensarmos que tudo isso é voltado para o Senhor, em vão nós trabalharemos. Paralela a essa questão, meus queridos irmãos, Jesus vem nos ensinando, lá em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 24 a 27, a importância de colocarmos as nossas vidas em terreno providencial. Jesus vai chamar, no versículo 24 do capítulo 7 de Mateus, o homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Você pode acompanhar essa reflexão pesquisando aí em nosso canal no YouTube, que você vai ver que há cerca de um mês atrás, nós trabalhamos com essa questão. Jesus vai chamar aquele homem de prudente, porque aquele homem sabe que o que ele está edificando para Deus. Ele está edificando segundo os propósitos divinos. Ele está edificando segundo o pensamento de que ele é protegido por Deus. Diferentemente daquele homem prudente,
no versículo 25, no versículo 26, ao homem insensato. O homem que constrói a casa de qualquer maneira. O homem que, quando vem preocupado com várias situações, esqueceu do básico. Sabe qual é o básico, irmão? O básico é deputar, colocar tudo aquilo que nos pertence aos pés do Senhor, porque foi Ele que nos concedeu. Aquele homem, quando veio a chuva, quando os rios transbordaram, quando os ventos impetuosos vieram contra ele, facilmente fizeram com que aquela casa fosse arruinada. Uma casa construída na areia. A segunda cláusula que Salomão deixa aqui nestes versículos é condicionada, diz a respeito à proteção de Deus. Se em primeiro lugar Salomão condiciona uma situação chamando-a na provisão de Deus, agora ele fala a respeito da proteção, quando ele diz o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salomão sabe o quão é importante, meus irmãos, que a sentinela fique acordada. Salomão sabe que ele aqui não está sugerindo que os vigias tenham a liberdade de dormir durante o serviço. Quando Jesus vai para o monte orar, colocando os discípulos vigiando, ele tem ciência de que ele não estava colocando os discípulos para que eles tivessem a liberdade de dormir durante o serviço. Entenda. Aqui, meus queridos irmãos, tanto Salomão e quanto Jesus estão destacando que, mesmo rodeado por milhares de sentinelas atentas, mesmo rodeado por várias pessoas que nos protegem, a segurança da cidade ainda está sob a supervisão de Deus. A segurança da nossa vida ainda está sob a supervisão de Deus. No final das contas, a proteção vem dele, porque todas as coisas pertencem a ele. Salomão pensa e traz para a gente pensar a respeito dessa situação. Que o sistema de alarme mais avançado do mundo, meus irmãos, e os meios sofisticados de defesa não podem, em hipótese alguma, proteger ninguém à parte da providência de Deus. Com essas duas cláusulas condicionais, o salmista aqui, ele diz que todo o esforço humano se prostra diante do trono da providência de Deus. De que Deus aqui, meus queridos irmãos, mantém vivas todas as coisas, faz com que todas elas aconteçam em seus detalhes e as direciona para o seu fim designado. A importância de sabermos de que tudo está debaixo da proteção do nosso Deus. A importância de sabermos de que tudo está sob o seu direcionamento, de que tudo está sob o seu governo. Salomão traz essa verdade para nós, meus irmãos, para que nossas vidas sejam vidas que confiem em nosso Deus. Sejam vidas que confiem de forma soberana num Deus absoluto. Em segundo lugar, nós temos aqui no versículo 2 um exemplo do suprimento providencial de Deus. Se as duas cláusulas de Salomão diziam a respeito da provisão, diziam a respeito da proteção, tanto da provisão e da proteção, agora nós veremos nos pontos seguintes, a partir do versículo 2, um exemplo do suprimento providencial de Deus. O Senhor diz no versículo 2, Salomão fala a respeito do seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Perceba aqui, meus queridos irmãos, que em suma, a providência do Senhor significa de que nós precisamos ir a Ele em busca de provisão. É exatamente sobre isso que o salmista aqui está declarando. Salomão, ele dá um exemplo específico da provisão do Senhor. O fruto do nosso trabalho está nas mãos de Deus. Salomão aqui, meus queridos irmãos, ele não está negando de forma absoluta, ele não está negando a necessidade de trabalho duro. Não, devemos sim trabalhar.
É bênção de Deus o nosso trabalho. Devemos sim granjear, conforme aqui o salmista diz, pelo pão nosso de cada dia, labutar pelo pão, lutar por aquilo que nós precisamos ter como necessidade nessa vida. Precisamos sanar essas necessidades. Mas aqui, meus queridos irmãos, Salomão não está batendo nisso. Salomão ele está dizendo o seguinte: pode ser que precisemos virar noite de vez em quando, mas a frase-chave é que descansemos no Senhor. Entende? Aqui Salomão está dizendo o seguinte: olha, não é pecado trabalhar. Pecado será a partir do momento que você fazer disso a sua vida. Ele está dizendo que não tem sentido em preocupar-se e dar ênfase desnecessária ao trabalho. Sabe por quê, irmãos? Porque trabalhamos, mas confiamos os resultados a Deus. Talvez algum cético pode dizer, mas por quê? Porque Ele dá aos seus amados o sono. Ou seja, Ele dá aos seus amados o fruto do seu trabalho. Isso é verdade e eu creio que em uma tradução muito bem feita deste texto, quando nós pegamos do hebraico, do original, quando esse texto foi escrito, e trazemos para a nossa língua, ele diz o seguinte, a tradução fala de forma perfeita, conforme nós lemos aqui nessa versão Almeida Revista e Atualizada. Ele dá aos seus amados enquanto dormem. O que significa isso? Precisamos ter em mente, meus irmãos, que este salmo foi escrito para mim e para você, para que possamos depender única e exclusivamente do nosso Deus. O contexto deste salmo, precisamos compreender que ele foi escrito numa sociedade agrícola. Foi escrito numa sociedade em que a maioria dos seus leitores originais eram lavradores, trabalhavam na agricultura. As colheitas dependiam então do ciclo anual de chuva. As colheitas dependiam de todas as condições do ambiente. As pessoas, elas podem, meus queridos irmãos, plantar, irrigar, colher. As pessoas podem compreender de toda a geografia e a biologia do espaço da agricultura. Entretanto, mesmo assim, pode aparecer pragas, tempestades e doenças. O que o salmista está querendo dizer é o seguinte, é que nós precisamos dar atenção enquanto descansamos em Deus. Dessa mesma forma, com referência ao nosso trabalho, da mesma forma que aqueles agricultores, os leitores originais de Salomão, deviam descansar em Deus e não nas condições do ambiente, porque essas podiam ser adversas, aqui Salomão está dizendo o seguinte para mim e para você, meus queridos irmãos, de que Deus é quem precisa conceder o crescimento daquilo que fazemos. Por essa razão, nós descansamos em seu suprimento providencial. Pode ser que na rotina de vida e até mesmo no trabalho que você realiza, pode ser que você realize, meus queridos irmãos, de forma toda correta. Pode ser que você tenha os melhores trabalhadores ao seu lado. Pode ser que você obedeça todas as regras. Pode ser que você seja o melhor subordinado. Pode ser que você seja o melhor chefe. Pode ser que você seja um chefe exemplar, um trabalhador cristão exemplar. Respeita todos, respeita os espaços, utiliza todos os equipamentos de proteção, protege toda a sua equipe. Entretanto, meus irmãos, sabemos que ainda em tempos de quarentena, todos os cuidados têm sido potencializados. Mesmo assim, mesmo realizando tudo aquilo que aos nossos olhos esteja correto, não é da nossa alçada saber quando receberemos, quando viveremos, quando enfim regozijaremos o fruto do nosso trabalho. Não é da minha competência, meus queridos irmãos, saber quando terei o prêmio que me é devido. Muitas vezes nós nos preocupamos com causas que estão distantes de nós, com causas vãs.
Muitas vezes nós nos preocupamos em nossa rotina com situações que fogem do nosso controle. Nós somos extremamente limitados, guarde isso no seu coração. Nós somos extremamente limitados em saber o tempo exato por meio daquilo que seremos edificados. E quando colheremos todos os louros do que plantamos. Nós somos limitados e não conhecemos o tempo. Nós não conhecemos a profundidade de Deus em nossas vidas. E tão pouco sabemos quais planos Ele tem para nós, quando Ele pede para que esperemos, que aguardemos um pouco. O convite de Deus, meus irmãos, para nós é que descansemos em Sua provisão. Esse salmo foi escrito para mim e para você com o objetivo de que eu e você possamos descansar no Senhor. O que é descansar? Entregar toda a nossa preocupação. Tirar tudo aquilo que traz peso às nossas vidas. Tirar uma preocupação que não nos pertence. Porque o amanhã nós não saberemos o que vai acontecer. O amanhã pertence a Deus. E Jesus pede para que nós nos preocupemos apenas com a questão do dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupe com as coisas do amanhã. Não se preocupe com as coisas que acontecerá no amanhã. Uma das passagens mais lindas da palavra do Senhor, quando lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 26, Jesus, trazendo uma alusão de como Ele tem cuidado com as nossas vidas, Ele diz o seguinte: observai as aves do céu. Perceba as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Olha o que diz ainda o Senhor Jesus. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Ou seja, nós não somos muito mais valiosos nas mãos do nosso Deus do que aquelas aves? Se Ele cuida delas de forma minuciosa, o que Ele fará conosco? Portanto, não se preocupe. Terceiro e último lugar, se nós temos um exemplo no versículo 2, providencial do cuidado, um exemplo providencial do suprimento de Deus em nossas vidas, nos versículos de 3 a 5 nós temos um exemplo de proteção, uma proteção providencial de Deus. A proteção providencial de Deus. Olha o que diz o salmista. Isso aqui nos faz lembrar o versículo 1, quando diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui, meus queridos irmãos, a lição é que, à luz da providência de Deus, nós olhamos para Ele em busca de proteção. Sim, em busca de proteção. Mas o que isso tem a ver com os filhos? Aqui no versículo 3, o salmista cita os filhos. Herança do Senhor são os filhos. Parece que quando nós estamos lendo esse salmo, há uma divisão aqui dos versículos 1 e 2, dos versículos de 3 a 5, mas não. Por isso que é importante conhecermos os contextos históricos daquilo que foi narrado pelo povo de Deus, daquilo que é narrado pela Bíblia. Observe que aqui o salmista, quando diz herança do Senhor são os filhos, Salomão aqui afirmando que os filhos são herança, Salomão está trabalhando com a ideia de que os filhos são um galardão da parte de Deus, um presente da parte de Deus. No contexto, parece que aqui os filhos foram fornecidos, aliás, os filhos aqui fornecem uma medida de força, segurança e estabilidade temporais. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Os filhos são presentes. Feliz o homem que enche deles a aljava. Provavelmente você já deve ter ouvido em muitas palestras, palavras, enfim, pregações a respeito frases como essas, de que feliz é o homem que tem essa aljava cheia, para animar casais que ainda não têm filhos, para que eles tenham famílias grandes, famílias com 3, 4, 5, 6 filhos, famílias grandes.
de que quanto mais, melhor. Não é isso, não é esse o sentido deste texto. Se você já ouviu, estou afirmando para você que não é esse o sentido deste texto. Assim como o contexto daquele tempo era um contexto agrícola, quando nós observamos nos versículos anteriores que as pessoas elas tinham preocupações com tudo ao seu redor, Salomão aqui está trazendo um entendimento de que, naquela época, envelhecer sem filhos era algo extremamente cruel. Uma mulher não ter filhos naquela época era extremamente cruel. Sim, irmãos, extremamente cruel. Não havia rede, porque para aquela mulher, ela fora ensinada, aquele homem que não teria filho, família pequena, eles foram ensinados a ter o quê? Uma rede de segurança. E não haviam rede de seguranças ou programas sociais naquele tempo. Nada do Estado para que eles pudessem o quê? Ter talvez uma aposentadoria tranquila. Viver com os filhos perto para que eles pudessem dar garantias vitalícias àqueles pais. Por isso, à medida que as pessoas envelheciam, tornavam-se cada vez mais vulneráveis e se apoiavam nos filhos para que eles protegessem os pais. É aqui o ponto da questão. Da mesma maneira, nós somos iguais aos nossos antepassados, porém com situações, meus irmãos, um pouco diferentes. Se não forem com os filhos, em que nós depositamos essa rede de segurança, é com situações que nos deixam um pouco confortáveis, em busca de segurança, tranquilidade, de achar que estamos no controle de alguma coisa. Nós protegemos os nossos filhos de todas as maldades deste mundo. De certa forma, proteger os nossos filhos, meus irmãos, isso é saudável. Mas nós precisamos ter equilíbrio. Porque nós não conseguimos cuidar deles 24 horas. Nós não conseguimos, meus queridos irmãos, entrar em seus mundos, a fim de que os seus mundos sejam mundos ao nosso favor. Mundo que nós queremos. Mundo que queremos construir para eles. Eles construirão os seus mundos. Me recordo quando eu tive o meu primeiro filho, Cauã, em 2014. E como eu fui acometido de um medo em dirigir. Medo de acontecer algum acidente e eu não poder proteger o meu filho. Medo de ter o meu carro assaltado e não proteger o meu filho. Com o passar dos anos, agora ele já tem 6 anos, eu pude perceber que quanto mais eu faço uma bolha de proteção, menos eu consigo cuidar dele. Quanto mais eu coloco essa bolha achando que eu estou protegendo, menos eu consigo cuidar dele. Porque ele tem que se socializar com as pessoas, com este mundo, com os desafios que a juventude, que a adolescência, que a vida adulta trará para ele. É engano nosso, meus irmãos, assim como era engano dos leitores de Salomão, achando que o galardão em obter filhos era somente para que eles fossem protegidos na velhice. E aqui Salomão é enfático. Eles são herança, mas herança do Senhor, mostrando para nós que Ele tem cuidado de nós. Portanto, aqui fica várias lições para nós. A primeira delas talvez seja: não coloque uma bolha de proteção para que o seu filho não se relacione com o mundo. Não se relacione com o mundo no sentido das amizades, das questões que ele precisa conhecer, das experiências de vida que ele precisa possuir. Não crie essa bolha. É certo que nós precisamos avisá-los de todas as tentações, desvios, sujeições que podem ocorrer neste mundo caído. Mas Deus tem protegido eles 24 horas e não nós, meus irmãos. Salomão aqui está dizendo que a proteção, no final das contas, vem de Deus e não vem da gente. Que pois os filhos
vem de Deus, não vem de nós. Nós os colocamos neste mundo, mas o milagre veio de Deus. Por isso, a lição que fica aqui neste salmo é que precisamos, meus queridos irmãos, de forma emergencial, descansar na providência divina. Salomão está nos mostrando aqui como Deus cuida de cada detalhe, de como é importante, meus irmãos, que descansemos no Senhor a fim de Ele cuidar com mais prazer, mais liberdade, com mais amor, com mais graça da minha vida e da sua vida. Eu gostaria de concluir trazendo à sua memória as duas cláusulas iniciais. Talvez sejam as duas causas de maior preocupação da vida. A cláusula de suprimento e a cláusula de proteção. Mas eu quero trazer para você de que essas duas causas estão nas mãos do Senhor. O suprimento e a proteção. Quando entendemos isso, meus irmãos, nós entramos então no âmbito do pensamento correto. E agora, trazendo à memória a minha introdução, quando colocamos a nossa cabeça para deitarmos em nossas camas, nós conseguimos compreender de que a provisão é divina, de que a proteção é divina, de que Ele tem de forma milagrosa cuidado de cada detalhe. E para que a gente pare então de dar voltas em círculo com a nossa mente. Alguns de nós nos preocupamos com os relacionamentos desfeitos, doenças que nos enfraquecem, morte prematura ou perda financeira. Quantos de nós, irmãos, nos preocupamos com o dia de amanhã nessa pandemia? Será que mês que vem eu vou ter salário? Será que mês que vem a despensa vai ter uma carne? Será que no mês que vem eu vou conseguir mandar uma oferta para o missionário? Estou dizendo isso porque, graças a Deus, muitos dos irmãos ofertam na vida de nossos missionários e sempre trazem à memória esse assunto. Será que no mês que vem eu vou conseguir pagar isso, eu vou conseguir pagar aquilo? Muitos de nós estamos nos preocupando de forma enfadonha com a política. Eu amo política, muitos que estão perto de mim sabem o quanto eu amo política, estudar, conhecer e aprender cada vez mais. Mas a minha preocupação e a minha segurança não está nos homens desta terra. Eu preciso confiar de forma providencial que, independentemente daquilo que ocorrer, o meu socorro vem de Deus, conforme nós temos aprendido no Salmo. Não preciso me preocupar, porque essas preocupações elas serão pecaminosas quando começam a nos controlar. Quando tudo isso começa a nos controlar, a nos consumir e nos atrapalhar, significa que nós tememos alguma coisa mais do que a Deus, irmãos. Significa que o nosso coração está tão preocupado com certa situação de que ela é mais importante do que Deus. Eu estou trazendo fatos para vocês aqui que são fatos bíblicos, verídicos, reais. Algo que é promessa de Deus, cuidar do seu povo. Portanto, quando nos preocupamos de forma pesada, estamos, de certa maneira, desconfiando ou não confiando da maneira correta na segurança de Deus. Tudo está ao nosso favor, porque a providência dele permanece em nós. Todos os detalhes desta vida estão na mente de Deus. A minha vida e a sua vida pertencem a Deus. Eu gostaria que você entendesse de forma providencial de como este salmo entra em nossos corações e nos mostra a devida segurança que nós devemos ter no Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o seu coração esteja dependente dele, que a sua vida e a da sua família possam ser transformadas pela providência de Deus. Não se preocupe com o dia de amanhã. O amanhã
pertence ao nosso Deus. E Ele te abençoe e nos vemos mais à noite para a honra e para a glória do nosso Deus. Forte abraço! Como eu amo os teus caminhos, lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti, que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre.